Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guerra Invisível. Aqui a gente aprende sobre investidas malignas ou estratégias para uma boa batalha espiritual. E hoje o que a gente vai falar é sobre a função de acusador na batalha espiritual. É onde o diabo faz a função de acusador. E a gente vai aprender sobre como que isso acontece e o que ele faz. É uma das principais funções dele. E hoje a gente vai aprender sobre 5 coisas que o diabo examinou na vida de Jó. Quero ler com vocês o livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, Satanás falando de Jó, nem a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. No país inteiro, ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Então, segundo esse versículo, segundo esse texto, a gente vai aprender 5 coisas que Satanás examinou na vida de Jó. Vamos lá para a primeira agora, que é justamente a conduta de Jó. Se você perceber na leitura, Satanás examinou a conduta de Jó. E por que ele faz isso? No final a gente vai ver por que ele faz essas 5 coisas. Mas a primeira delas é a conduta, é como ele vivia, é o jeito que ele se comportava, era o que ele fazia com a vida dele. Então a conduta dele falava muito sobre a vida dele. E o que Satanás queria era examinar a conduta dele, porque ele era um homem irrepreensível. E fazendo isso, ele ia tentar dar um jeito de achar uma brecha na conduta de Jó para acusar perante Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é que Satanás observa a nossa conduta. Segunda coisa, ele aprendeu sobre a família de Jó. Eu quero que vocês tenham em mente que o diabo ele vai querer examinar a sua família também. Satanás vai querer estudar sobre a sua família, ele vai querer examinar a sua família. Ele vai conhecer a sua família por sua causa. Mas também não é ruim, porque se você for um intercessor igual Jó foi, as coisas não vai fazer muita diferença, só que precisa sempre interceder pela sua família. Jó de madrugada ele já intercedia antes do sol nascer pelos filhos dele, porque talvez eles estivessem em pecado. E aí Jó ia lá, intercedia e Deus se agradava disso. Então, presta atenção, porque se Jó fazia isso, a gente deve ter essa função de interceder pela família, porque a Bíblia é clara que em Jó 1:10 que Satanás examinava a família dele. Mas se você interceder, sua família vai estar guardada com certeza e nenhum mal vai suceder à sua família. Só que é necessário interceder como Jó fazia, como ele tinha o costume, o hábito de interceder. Terceira coisa que Satanás examinava na vida de Jó. Ele tinha um estudo detalhado das posses. Você pode ver que Satanás sabia que ele tinha posses em grande quantidade, então ele observava isso. Então saiba que se você não acredita que sua vida financeira, suas posses materiais estão sendo observadas pelo inimigo, então você está sendo equivocado, porque essa parte também é examinada pelo inimigo e o que ele quer é te deixar um miserável, é te deixar uma pessoa totalmente necessitada de algo que normalmente que Deus sempre provê. Então, se ele tem um estudo detalhado das posses de Jó, ele vai fazer isso com sua vida também. E é por isso que a sua vida financeira, as suas posses, elas precisam estar protegidas, pela palavra, segundo uma palavra, debaixo de uma palavra. É como se você tivesse uma posse de uma maneira ilegal. Isso vai te trazer um exame muito, muito minucioso de Satanás, onde ele vai te acusar perante Deus. Você não pode ter esse tipo de coisa. Todas as suas posses têm que ser debaixo de uma palavra de Deus. Eu quero dizer, dentro da palavra de Deus. Não que tudo que você ganhou precisa ter um versículo específico para aquilo. Quero dizer que tudo que você tem que ser conquistado segundo
os princípios da palavra, porque senão isso vai abrir uma brecha aonde Satanás vai acusar você perante Deus. E a quarta coisa, ele fica atento ao trabalho de Jó. O trabalho significa ministério. Então, Satanás fica atento a tudo que ele fazia, como ele lidava com as coisas. E é óbvio que ele ia usar isso contra Jó alguma hora, porque ele sempre vai achar uma brecha. É isso que ele quer, sempre vai achar uma brecha. E em quinto lugar, uma das coisas que mais me impactou, você pode ver que ele era um dos caras que tinha mais cabeça de gado. Então Satanás usa disso para fazer com que, como Jó tem um destaque, todo mundo conhecia ele dessa forma, que tinha muitas cabeças de gado, ele tinha uma influência social ali, um destaque social. O acusador queria tirar esse destaque de Jó, porque ele sabe que é mais difícil restabelecer a influência social após uma queda do que a própria comunhão com Deus. É muito difícil. A comunhão com Deus, você pede perdão por uma queda, por exemplo. Se você confessa, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Mas a influência social leva tempo. As pessoas deixam de depositar um crédito naquela pessoa. Então ele queria derrubar essa moral de Jó. Era uma das coisas que ele queria. Como Jó sempre foi famoso pela conduta, por ser fiel, ele queria derrubar isso, porque se acontecesse alguma desgraça com Jó, as pessoas iam acreditar que ele pecou. E ele mesmo disse que o que mais temia aconteceu, então o diabo ficava acusando tudo em volta disso. Então, por que o diabo examina o ser humano? Porque ele quer encontrar uma forma de acusar o ser humano perante Deus. Se ele achar uma forma, você vai ficar totalmente se sentindo culpado, impossível de frutificar. Vai ser impossível, porque uma mente com condenação não consegue prosperar em nada, não consegue ter fé. Uma mente com condenação não tem fé. Então, é por isso que o diabo acusa as pessoas, porque ele quer arrancar tudo, ele quer colocar fardo pesado de acusação que ninguém consegue tirar, a não ser você e Deus. Satanás jogava exames sobre a conduta de Jó perante Deus, e é por isso que esse mesmo ato de examinar é lembrado por Pedro quando ele disse que o diabo ainda anda em derredor buscando quem possa tragar. Então você pode ver que Pedro também falou a mesma coisa, e Pedro foi um alvo de Satanás também. No Novo Testamento, o próprio Jesus falou: Pedro, Satanás está querendo te cirandar, mas eu roguei por ti. Outra pessoa que Satanás ficava examinando era Pedro. É um cristão, você precisa tomar cuidado com isso, com a acusação. Se você viver de uma forma que não tem acusação na sua consciência, é o melhor jeito, porque ele vai querer te acusar de alguma coisa na sua vida. Só que às vezes você não fez nada e ele quer te acusar, mesmo você não fazendo nada. Por isso que é uma porcaria esse ataque, essa função do acusador. Sua mente não pode ficar acusada mesmo você sem fazer nada, porque senão você não vai conseguir ter paz na sua vida. E muito menos fé. Você não vai conseguir ter paz, muito menos fé. Você não vai ter confiança para chegar diante do trono e falar com Deus e pedir algo para Ele, ou reivindicar alguma coisa que Deus já te garantiu na cruz. Então é muito importante você ficar atento com essa função de acusador para que você não seja enganado. Essa foi a primeira parte da função acusador do diabo aqui nessa playlist sobre a guerra invisível, onde a gente fala sobre batalha espiritual. E se você gosta, não deixa de compartilhar com um amigo seu que está precisando ouvir isso, e se inscreve para você receber os próximos episódios e aprender muito mais sobre a guerra invisível. Deus abençoe, um abraço.